Antes de começar, queria agradecer ao pessoal que está a ver isto, portanto, porque se estão a ver isto, das duas uma, ou em princípio é porque tem o EP, ou foi dado, ou foi comprado, não é? Ou whatever, ou fizeram download ou assim, mas pronto, é porque têm interesse na banda e antes de mais queria agradecer ao pessoal que está a ver isto. Inicialmente, a única pessoa que eu conhecia antes de entrar para a banda era o Miguel. Conheci porquê? Porque fomos colegas de secundário, do 10º ao 12º ano, e na altura eu nem sequer tocava, ou seja, eu andava a trabalhar já com essa idade para comprar uma bateria, mas nem sequer tocava. Pouco tempo de termos conhecido, vimos que tínhamos gostos musicais, ele já tocava guitarra, já tinha tido bandas, e decidimos bem que nós tínhamos que formar uma banda, eu vou ser baterista, né? Porque foi sempre o que eu quis. Ele era guitarrista da banda, tivemos mais alguns baixistas que passaram pela banda e pronto, formamos uma banda que era os Defeated Never, que os meus vizinhos adoravam. Gostavam tanto que de 15 em 15 minutos iam lá bater à porta. Nós decidimos o nome Negative Ground durante o verão de 2008. De qualquer forma, a banda já existia há mais tempo. Nós começámos em reuniões, portanto, começámos a discutir a hipótese de fazer uma banda em dezembro de 2007. Isto aconteceu com o núcleo fundador, portanto, fui eu, o Helder e o Conte. Eu já conhecia o Helder há uma data de anos atrás, desde o 10º ano, tínhamos sido colegas no secundário. Entretanto, eu nessa banda durante algum tempo. Chegou uma altura que cada um foi para o seu lado, vários motivos. Um deles também a nível de gostos musicais, apesar de termos gostos bastante parecidos, fomos cada um para o seu extremo, o que fez com que tivéssemos que ir por ondas diferentes. Com o Mike, quando o conheci 6 ou 7 meses antes da nossa primeira reunião, dos 3 membros fundadores, nessa altura já andávamos à procura, eu de banda e o Mike também. Entretanto meteram-se as férias, meteram-se uma série de situações em que só foi possível reunir-nos em dezembro. Eu, o Mike e o Helder, foi a primeira vez que nos reunimos e a pensar neste projeto. O Helder também veio falar comigo, já não discutíamos a hipótese de ter uma banda já há bastante tempo, mas falámos, reunimos, parecia que estávamos todos a pensar fazer a mesma coisa, mas pronto, não tinha acontecido ainda o pessoal falar. O Mike também já conhecia outra pessoa, que era o João, que também estava interessado. Tivemos uma reunião e decidimos formar a banda. Eu não pude entrar logo a seguir, mas ao final de um mês, 2 meses, tivemos o primeiro ensaio e pronto, e ficou fechada naquele momento a formação. Depois, o resto da história da banda, andamos durante o ano a tocar, eu, o João e o Mike. Eu estava completamente em baixo de forma, porque tive muito tempo sem poder tocar. E para além disso, uma coisa interessante é que eu só comecei a tocar com pedal duplo quando entrei para esta banda. Já tínhamos algumas músicas, continuámos a construir músicas, continuámos à procura de baixista também. Entretanto fizemos algumas audições, não gostávamos por um motivo ou por outro motivo, e ainda andámos assim uns meses, até que apareceu o Bruno. Gostámos da maneira dele estar, dele tocar. Eu não sabia bem se queria ficar na voz também, pronto, mas havia sempre aquela hipótese de eu ficar na voz, se não aparecesse nenhum vocalista, e acabei por ficar. Depois de estarmos desesperados à procura de baixista. Estavam um bocado aflitos, como eles dizem, à procura de um baixista. Entretanto tinha uma banda, saí, decidi procurar outra dentro mais do meu estilo. Foi quando vi na net um anúncio deles à procura de um baixista. Nós começámos a gravar a Cyberdam, naquela hipótese também e naquela esperança de, se calhar com uma demo conseguimos arranjar concertos e também
previamente não é baixista, porque não tínhamos baixista para tocar ao vivo. Entretanto apareceu o Mateus. Foi pensada, foi gravada muito rapidamente no estúdio onde nós ensaiamos. Tentámos dar o nosso melhor e foi pensada para dar a conhecer os nossos temas, porque precisávamos de ir para concerto rapidamente, para nos sentirmos mais à vontade com o público, com nós próprios também. E eu estava a gravar as faixas de baixo da Cyberdam, mas faltava gravar a Night Keeper. Aproveitámos, já que tínhamos decidido que o Mateus ia ser o baixista, ele acabou por finalizar as gravações do baixo, né? E gravou a Night Keeper. A partir daí foi aprender tudo que eles já tinham feito há um ano, aprender, adaptar-me ao estilo deles. Gravei a música da Cyberdam, começar a tocar aos vídeos e começar a compor novos temas. A partir daí foi sempre a evoluir. Tenho influências de vários géneros musicais. É lógico que se calhar se elegesse 3 estilos iria escolher metal, punk e grandes. As minhas influências variam muito, desde aquilo tudo que eu ouço, pop, rock, grunge, metal, heavy metal, thrash metal, black metal, death metal, gothic metal, tudo aquilo que eu ouço é influências, mas sempre a maior de influências se calhar é dentro do heavy e do thrash metal. Eu costumo mais ouvir Metallica, Megadeth, Slayer, desta onda, Anthrax, a onda mais thrash metal. Uma das minhas bandas de eleição, Metallica, uma grande banda dos anos 80 que eu gosto bastante, White Snake. Outras bandas, Megadeth sem dúvida também. É uma banda que desde muito novo ouço, ainda antes de saber que eles se chamavam Megadeth. De clipes que passavam e que ouvia-se, da Maçã, sem dúvida. É uma grande influência, foi uma grande influência para mim na forma de estar. A nível de guitarra, tanto Iron Maiden sem dúvida nenhuma, Davey Murray, Europe, John Norum, Marty Friedman, Megadeth, serão se calhar as principais, para não estar assim a esquecer de ninguém de relevo. os ídolos, digamos assim, são o Steve Harris, devido à capacidade que ele toca sem usar a palheta, assim como o Roberto Gil, entre outros, como David Ellefson, Jason Newsted, Cliff Burton, Tom Araya, Peter Steele, entre muitos. Nirvana, essa banda que dizem que matou o heavy metal, não compreendo porquê. Eu acho que matou, de certa forma, a atitude pop que existia no heavy metal e não propriamente o metal. Guitarristas, Eddie Van Halen, talvez o que mais me influenciou, passando por Steve Vai, Jay Satriani. Voz mesmo, portanto cantar mesmo, será Michael Keys, Halloween, Eric Adams, Manowar, depois um bocadinho também Bruce Dickinson, Mike Patton também bastante, Faith No More e etc, uma lista enorme. Mais recentes, System of a Down é uma grande influência devido à loucura daqueles gajos. Blues, Gary Moore. Influência que se calhar não influencia tanto a tocar guitarra ou a cantar, mas influencia a nível de postura de banda ou atitude em palco ou assim. Portanto, por aí, sem dúvida, Axl Rose, Guns N' Roses, Bruce Dickinson também, embora tenha influenciado se calhar um bocadinho também a nível de voz. Portanto, Dave Mustaine. Green Day, o Duke, fartei de ouvir. E aprendi a tocar bateria com o Draco, sem dúvida. Podes. Em registros assim mais agressivos, penso que será Filipe Anselmo de Pantera, agressivos e também melódicos mais na altura de Cowboys from Hell e um bocadinho de Vulgar. A grande influência minha dentro do metal, embora há pessoal que não considere metal, há pessoal que odeia essa banda porque diz que se tornou muito comercial, é Slipknot. O EP New World Order Arrives foi todo feito por nós, portanto captação, mistura, produção, whatever, masterização, tudo
foi tudo feito por nós. Com exceção, neste caso em relação à Cyberdyne, com exceção da capa, que nós queríamos, se conseguíssemos encontrar, não é? Queríamos alguém que fosse mesmo muito bom, e tivemos a sorte de encontrar o Donatas, portanto, que é um artista da Lituânia. Podem consultar os trabalhos dele no site. Através da internet conseguiu fazer exatamente aquilo que a gente queria, que nem é fácil. Aproveitámos o desenho para mandar imprimir a nossa lona, para levar para concertos, para dar um aspecto melhor em palco, uma decoração melhor em palco. Estes próximos concertos já vai haver um merchandising da banda com t-shirts também, com o nosso logotipo, e ver se daqui para o futuro começamos a ter mais concertos, quem sabe algum contacto melhor, enfim. Quem sabe futuramente gravar um álbum ou outro EP, tentar expandir os nossos horizontes para um passo, um nível acima. Acho que é o que toda a gente quer. É isso que a gente vai fazer com o lançamento deste EP. Você tá